Para fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Zé Márcio Moreira dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Em nome de Deus, solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. E comunico, senhores vereadores, que se encontra sobre a mesa o livro para inscrição no pequeno e no grande expediente. Está a presença do nosso querido amigo Helder, da Secretaria de Obra, filho pequenininho de Genilson. Pauta para a sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2016, às 10 horas, expediente. Balancete do Poder Legislativo referente a dezembro de 2015. Projeto de lei de número 1 de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre realização de exames de audiometria e oftalmologia para alunos da rede pública no ensino do município de Armação dos Búzios e da outras providências. Requerimento número 1 de 2016, vereador Geomires da Costa Gomes Filhos, dispõe sobre solicitar a presença do secretário de Fazenda Municipal de Armação dos Búzios, senhor Renato Jesus, para diminuir dúvidas quanto à sua pasta. Indicação de número 1 de 2016, vereador Zé Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a construção de rampa de acesso à Praia da Ferradura, canto esquerdo, que atende aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida dentro dos conceitos de acessibilidade urbana. Votação única das proposições do tipo requerimento. Vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Votação única da proposição tipo indicação. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Gabinete da Presidência Municipal. Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador autor. Solicito, Presidente. tendo em vista, por favor, que todos estão de pé para entoar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil nos une denso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios.
Ofício GAP número 19, 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada e aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei de número 1199, de 13 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estimar a receita e fixar a despesa no município de Armação dos Búzios. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. São Jorge Lúcio, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Registrar a presença do vereador Correia. Felipe Lopes e do vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Registrado. Ofício GAP número 23, 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção aos ofícios supracitados, informo que foram sanadas as distorções constantes no artigo 3º e 5º da Lei 1168, de 1 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, com emissão de errata a ser veiculada na edição do Boletim Oficial número 737, conforme cópia anexa. Atenciosamente, André Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP número 50, 2016, indicação 204/2015, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada do autor, de autoria do vereador Geomires da Costa Gomes Filho, vem informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria de Meio Ambiente e Pesca para análise sobre a revitalização da Lagoa dos Ossos e a reurbanização do seu entorno. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP número 51, 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, lei número 1.200, de 20 de janeiro de 2016. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Ofício GAP número 52, 2016, senhor presidente, cumprimentando na oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, lei número 1.201, dispõe sobre denominar oficialmente o nome Joana do Espírito Santo, entre a rua Carlito Gonçalves e rua Antônio Batista. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Feita a leitura dos ofícios, senhor presidente. Bom, tendo em visto, pego de surpresa no início do ano, com relação à situação do IPTU do nosso município, para se tratar que nós estávamos todos de recesso, então eu tomei a iniciativa de solicitar ao governo municipal, através do ofício número 0616, que disse: senhor prefeito, tendo em vista o grande número de reclamação recebido pela Câmara Municipal sobre os valores do IPTU do exercício 2016, vim pelo presente solicitar informação sobre os critérios que justificam a sua revisão, notadamente por não ter havido nenhuma alteração legislativa na sua base de cálculo desde a promulgação do Código Tributário Municipal de 2009. Tendo em vista que muitas das pessoas achavam que achou que a Câmara que tinha feito essa alteração, e na verdade não houve, nesse ano não houve alteração, e o governo nos respondeu o ofício que a presidência encaminhou, tendo em vista em defesa do próprio legislativo. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da resposta do governo municipal a esta Casa Legislativa. Ofício GAP número 57, 2016, referente ao ofício GAP número 6 de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção ao ofício supracitado,
encaminho memorando número 11 de 2016, oriundo da Secretaria Municipal de Fazenda, onde apresenta as informações solicitadas acerca do lançamento do IPTU para o exercício 2016. Esclareço que, conforme constante do memorando supracitado, são encaminhadas informações particulares referentes às inscrições e contribuintes para a ciência, devendo ser tratadas com o nível de discussão e sigilo a elas exigidas. Certo da compreensão de Vossa Excelência e demais edis, vale-me do ensejo para renovar protesto elevado de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Memorando número 11, 2016, senhor Kleber Ferreira dos Santos, secretário municipal do governo. Prezado secretário, em resposta ao vosso memorando número 5, 2016, que faz menção ao ofício número 6 de 2016 da Câmara Municipal, cumpre esclarecer que não houve aumento na alíquota do IPTU, nem mesmo na planta de valores para o exercício 2016. O que ocorreu foi uma atualização monetária dos valores ali previstos, com base no IPCA, Índice Nacional de Preços e Consumidor Amplo, que estabeleceu o valor da UPFM para o exercício 2016. Ressalta-se que a fórmula prevista para o cálculo do IPTU e seus parâmetros foram previstos e estabelecidos pelo Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar número 12, de 30 de dezembro de 2005. A diferença no lançamento do IPTU em 2016, em relação ao IPTU em 2015, se deu em virtude de uma inspeção, auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015. Durante a inspeção foi identificado que, desde a edição do Código Tributário, o sistema de tributos apresentava erro na fórmula e, consequentemente, na memória de cálculo do IPTU. Ou seja, todos os lançamentos de IPTU anteriores estavam em desacordo com a legislação municipal. Em decorrência disso, o erro foi corrigido em 2016. O sistema passou a implantar no cálculo no imposto a fórmula e parâmetros corretos, conforme preceitua o Código Tributário Municipal. A fórmula atualmente aplicada no sistema considerado os artigos 20, 21, 22, 26, 34 e o anexo 1, tabela A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, da Lei Complementar número 22, de 9 de outubro de 2009. Faz-se ainda informar que a diferenciação mais expressiva no montante do IPTU se dá em razão do sistema não considerar o valor correto do valor do metro quadrado do tipo edificação, valor do metro quadrado. Sem razão aparente, os antigos gestores cadastraram um valor específico para o valor do metro quadrado do tipo edificação para cada inscrição ou grupo de inscrições. E utilizavam esse valor pré-cadastrado na fórmula. Ou seja, não era utilizado o cálculo previsto do Código Tributário nas tabelas E, F e G. Muito embora os parâmetros estivessem cadastrados no sistema, esses parâmetros não eram utilizados na fórmula, e sim o valor pré-cadastrado supramencionado. Com a aplicação da fórmula correta, o valor do IPTU foi ajustado, porém não de forma uniforme, uma vez que o aumento ou até mesmo redução depende do quão errado estava o valor do metro quadrado do tipo de edificação cadastrada. Por esse motivo, existe uma diferenciação específica no valor do IPTU para cada inscrição. No tocante ao cálculo do IPTU, deve-se primeiramente identificar o valor venal do terreno, através da fórmula VVT, VM quadrado, vezes AT, vezes P, vezes T, vezes S, vezes FI, onde somente é considerada a fórmula a fração ideal para o cálculo do valor venal do terreno, do qual existia prédio em condomínio, conforme previsto nos artigos 21, parágrafo 1º do Código Tributário Municipal. Nos demais casos, é atribuída a fração 1 para os imóveis, a fim de que o cálculo respeite a fórmula geral prevista na tabela A do anexo 1 do Código Tributário. Posteriormente, deve-se identificar o valor venal da edificação, através da fórmula VVE igual a VM quadrado TI vezes
AU vezes C vezes FC vezes ST. Cabe esclarecer que o código não estabelece o significado de ST. Logo, esta incógnita não é utilizada no cálculo, visto não ter previsão de identificação para tanto. Para tanto, não podemos o Executivo reduzir ou supor seu significado, uma vez que não fora especificado pelo legislador. Atendo-se ainda à fórmula ao cálculo do IPTU, vale lembrar que os valores previstos da UPFM pelo Código Tributário devem ser convertidos em moeda antes e aplicá-los à fórmula, para que o produto final seja o correto. A soma desses valores identifica o valor venal do imóvel, valor este que é aplicado à alíquota correspondente e, por fim, chega-se ao valor do IPTU. Cumpre ainda esclarecer que a fórmula está sendo aplicada de acordo com o Código Tributário Municipal. Porém, tendo em vista que a última revisão cadastral foi feita em 2006, podem ainda existir parâmetros desatualizados em nosso banco de dados cadastral, que podem ser sanados através do processo de revisão cadastral proposto pelo contribuinte ou responsável pelo imóvel. Segue anexo ao presente, demonstrativo de cálculo do IPTU 2015-2016, bem como os parâmetros utilizados para o cálculo da inscrição de 3 inscrições a título de amostragem, inscrição 3327, 3125 e 26946. Cópia dos itens 7 e 8 da manifestação preliminar do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, quanto à auditoria e inspeção realizada no IPTU e ITBI em 2015. Cópia da publicação do valor da UPFM no exercício 2016, consequente à atualização monetária. Cópia da legislação que institui o cálculo do IPTU 2005. Ressalta-se que constam em anexo informações particulares referentes às inscrições e seus contribuintes, que devem ser tratadas com o nível de sigilo de inscrição a elas exigidas. Atenciosamente, Renato de Jesus, secretário municipal de Fazenda. Feita a leitura, em resposta ao ofício, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Messias Carvalho da Silva e já convocar o mesmo para assumir a secretaria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Lúcia, vereadora do PSDB, participando do PSDB Mulher em São Paulo, último final de semana. Joyce Lúcia Costa dos Santos. Registrar a presença da vereadora Joyce Com muito Costa, por prazer, favor. registra a presença de Vossa Excelência. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura das matérias que constam na ordem do dia na íntegra. Informo, senhores vereadores, que consta na mesa o balancete do mês de dezembro de 2015 dessa Casa Legislativa está à disposição dos vereadores, além de estar também no site da transparência da Câmara Municipal. Então, aí cumprindo um artigo e obrigação da presidência da Câmara através do seu regimento interno da lei orgânica. Vereadores que quiserem, por favor, tirar cópia para fiscalizar, eu quero ser fiscalizado. Por favor. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, projeto de lei de número 1 de 2016, dispõe sobre a realização de exames de audiometria e oftalmologia para alunos da rede pública de ensino do município de Armação dos Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, a realização periódica de exames oftalmológicos e otorrinolaringológicos, audiometria, nos alunos matriculados na rede municipal de ensino, consoante as disposições desta lei. Parágrafo único. A avaliação médica a que se refere o caput deste artigo visa determinar as condições clínicas dos alunos para que não haja comprometimento no desenvolvimento das atividades escolares. Artigo 2º. Os exames deverão ser realizados anualmente no início do ano letivo. Artigo 3º.
O resultado dos exames realizados deverá ser devidamente registrado na ficha do aluno para acompanhamento e verificação da regularidade dos exames. Parágrafo único. O registro a que se refere o caput deste artigo deve ser padronizado de acordo com critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Educação, devendo constar os dados de identificação do aluno e de seu responsável, assim como o acompanhamento e a avaliação médica contendo as anotações referentes à realização dos exames de que trata esta lei. Artigo 4º. Na avaliação médica do corpo discente e na atualização periódica da ficha do aluno, devem ser registrados os seguintes dados e informações referentes aos exames efetuados. 1. Inspeção oftalmológica. A. Detecção de alteração visual mediante o exame dos parâmetros de acuidade visual. B. Refração e fundo de olho e a indicação de correção óptica, quando for o caso. 2. Inspeção otorrinolaringológica. A. Realização de exame de audiometria para a detecção quantitativa do grau de perda ou de lesão auditiva. B. Indicação, quando necessária, do uso de prótese auditiva. Artigo 5º. Para a realização dos exames previstos nesta lei, a direção dos estabelecimentos de ensino encaminharão aos alunos matriculados às unidades de saúde do município ou vinculados ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com programação previamente determinada. Parágrafo único. Poderão ser dispensados dos exames os alunos cujos responsáveis comprovem a realização dos mesmos em prazo inferior a 1 ano da sua exigência e desde que atendam às disposições do artigo 4º, devendo obrigatoriamente constar a respectiva informação na ficha do aluno. Artigo 6º. Nas avaliações deve haver indicação do uso de óculos ou prótese auditiva, que deve ser passada à direção da unidade escolar, que notificará os responsáveis pelo aluno solicitando as providências necessárias à correção da deficiência detectada. Artigo 7º. Os alunos submetidos aos exames e que apresentarem deficiências visuais ou auditivas terão acompanhamento clínico e assistência necessária por parte dos organismos de saúde competentes. Artigo 8º. Para a consecução dos objetivos definidos nesta lei, o Poder Executivo Municipal, no prazo de 90 dias contados da publicação da presente lei, deve estabelecer o desdobramento normativo desta lei e a fixação de calendário anual de programação de visita médica, visando a realização das ações e procedimentos necessários ao seu fiel cumprimento. Artigo 9º. O Poder Executivo Municipal poderá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, celebrar convênios com instituições públicas de assistência social, com a finalidade de atender aos alunos que necessitem do uso de óculos ou prótese auditiva, cujos pais ou responsáveis não possuam recursos financeiros para sua aquisição. Artigo 10. É facultada a celebração de convênios ou parcerias com os municípios, instituições de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde e outros órgãos para o fim de que se destina esta lei. Parágrafo único. O Executivo Municipal poderá estabelecer os critérios para a concessão dos benefícios previstos neste artigo. Artigo 11. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativo. O presente projeto de lei visa determinar que os alunos da rede municipal de ensino possam passar por exames de audiometria e oftalmológico. A audiometria é um exame que avalia a audição das pessoas. Quando detecta qualquer anormalidade auditiva, o referido exame permite medir o seu grau e tipo de alteração, assim como orienta as medidas preventivas ou curativas a serem tomadas, evitando assim o agravamento. Este exame só pode ser realizado por um profissional habilitado, pois são estes que podem orientar corretamente todas as etapas para a realização do procedimento. O exame de audiometria serve como base para diagnosticar a necessidade do uso de aparelho auditivo e, se necessário, o tipo de aparelho que poderá ajudar o portador da deficiência a ouvir melhor, justamente na fase inicial do aprendizado. Da mesma forma, o exame de vista faz, se necessário, pois previne ou ameniza a falta de concentração dos alunos que estão na fase da alfabetização e que possuam algum tipo de deficiência visual. Os alunos que, porventura, tenham problemas visuais poderão utilizar óculos ou mesmo procurar uma correção através de cirurgia, além de terem a oportunidade de ser consultados por um profissional que poderá realizar um diagnóstico completo sobre a visão dos estudantes. Isto posto e certa de que os ilustres pares compartilham
do ideal de proporcionar aos alunos da rede pública de ensino do nosso município uma excelente qualidade de vida, é que rogo pela aquiescência da matéria em epígrafe para que, em detrimento desta aprovação, se oficie ao chefe do Poder Executivo para que, através de órgãos competentes, tome as devidas providências para a concretização do projeto de lei. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Gabinete do vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, requerimento número 1 de 2016, excelentíssimo senhor presidente. O vereador Queixo subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a do outra mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a presença do secretário de Fazenda, Renato de Jesus, para dirimir dúvidas quanto à sua pasta. Justificativa. Na qualidade de vereador, tenho o dever de fiscalizar e acompanhar todas as ações do Poder Executivo, e tendo em vista as constantes dúvidas e reclamações que tenho recebido dos munícipes, solicito a presença do ilustríssimo senhor secretário nesta casa para prestar esclarecimentos. Diante do exposto, é que rogo aos nobres pares pela aprovação do requerimento em epígrafe. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2016, Geomíris da Costa Gomes Filho, vereador autor. Gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, indicação de número 1 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Queixo subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção de rampa de acesso à Praia da Ferradura, canto esquerdo, para atender os portadores de deficiência ou mobilidade reduzida dentro dos conceitos de acessibilidade urbana. Justificativa. Considerada uma das mais belas praias de Búzios, a Praia da Ferradura recebe muitos turistas e moradores da cidade. Muitos destes moradores trabalham neste local e têm dificuldade de se locomover. A construção da rampa dentro dos conceitos de acessibilidade para atender as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida irá melhorar o acesso à praia, contribuindo com a inclusão social, beneficiando a todos, tendo em vista que promover a igualdade social é um dever do município. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Feita a leitura das matérias que constam do expediente, senhor presidente, na íntegra. Constar registro, inscrição para o registro, aliás, constar inscrição para o uso da tribuna no seu pequeno expediente. Solicito o vereador Felipe Nascimento Lopes como primeiro orador. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia, voltando aí à primeira sessão depois do recesso. Eu gostaria de falar sobre o requerimento 001 do vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, que fala sobre a convocação do secretário de Fazenda para dirimir dúvidas quanto à sua pasta, por conta desse absurdo que o governo transformou o IPTU na cidade. Isso de uma inconsequência gigante. Na desculpa, porque aquilo não pode ser considerado uma resposta, e sim uma desculpa, que o governo manda a essa casa, por questionamento da presidência, o governo alega que foi por conta de uma inspeção do Tribunal de Contas e passou a arrecadar esse absurdo que está a cidade inteira reclamando. Gente que está pagando 400% do que pagava no passado. Então, é importante e necessário que o secretário venha aqui para ele, inclusive, responder quando o Tribunal de Contas fez esse comunicado. E uma outra coisa, o Tribunal de Contas não obriga a Prefeitura a fazer nada. Diga-se de passagem, o Tribunal de Contas não tem poder de obrigar a Prefeitura a fazer nada. Agora, o governo, ele descobriu que a memória de cálculo estava equivocada, do Código Tributário. Ele tinha 2 caminhos: mandar uma mensagem para a Câmara, modificar o Código Tributário e adequar, né, a nossa realidade, ou amolar bem a faca e meter a faca
no contribuinte, e foi isso que ele fez. A filosofia do governo é simples. Eles estão em ano de eleição, estão precisando arrecadar, eles acham que o povo vai reclamar, mas vai pagar. Essa é a filosofia do governo. Porque se o governo tivesse senso, ele tinha mandado uma mensagem para a Câmara, inclusive uma mensagem até colocando como se diz, colocando uma... Me fugiu a palavra. Estou ficando velho. Não. Adequando o valor, né? Adequando o valor do IPTU com a correção de inflação, etc. e tal, para esse ano. Não estou falando que eles tinham que cobrar a mesma coisa que cobraram em 2015. Podia vir com a correção de 2016. É justo, né? Tem aí a inflação, etc. e tal. Agora, não esse absurdo das pessoas que... Teve gente que foi tirar a primeira guia de IPTU, gente que pagava R$300, veio 3 mil. Quase 4 mil. Então, não teve nenhum critério, apesar da desculpa que o governo mandou, não teve nenhum critério, né, nessa mexida que o governo fez de querer adequar e de querer corrigir tudo que está aí. Bem, se o governo fosse fazer... Eu até perguntei ao ex-prefeito, falei, ô Mirim, o que é... Não, isso aí tem algum equívoco nisso aí, porque nós sempre operamos... Bem, mas se o governo... Ninguém me tira da cabeça que o governo já sabia disso há muito tempo. O governo sabia que tinha um equívoco, ele, em vez de mandar uma mensagem para corrigir o equívoco, ele simplesmente falou, não, esse equívoco aqui, esse erro aqui, é bom para a gente. Olha só, nós vamos aí, o pessoal que paga 300 vai pagar 3 mil. Olha quanto a gente vai arrecadar. Eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque ninguém está disposto a pagar isso. Porque não é justo. Na maior crise dos últimos das últimas 2 décadas, a maior crise dos últimos 20 anos, tudo nesse país aumentando, o governo vem com um reajuste de IPTU absurdo, injustificável. Então é bom, porque o secretário chegar aqui e falar o que ele disse na reunião que ele teve aqui, que isso aí eles estão só executando o que está no Código Tributário, é de uma ignorância absurda. Porque dá para ver nitidamente que é um equívoco, que ninguém, desde a época de Toninho Branco, do ex-prefeito Toninho, que tem essa mesma base de cálculo e ninguém nunca operou isso. Então tinha um equívoco ali. A memória de cálculo estava equivocada, a tábua de valores estava equivocada. Tem que corrigir esse equívoco. A população não pode pagar. A população não pode pagar. Gente, as pessoas fazem conta, querem estar adimplentes com o poder público. E a população não pode pagar por conta de um governo que acha que vai arrecadar para manter os seus contratos. Que se diga de passagem aí, contrato de carro que fez no final do ano, agora tem que pagar esses contratos, alguns contratos de amigos, e aí a população é que está pagando. Então, senhor presidente, acho esse requerimento importante. E acredito, senhor presidente, para fechar, que nós, como Câmara, temos que estudar uma saída. A gente sabe que o governo tinha que mandar para a Câmara, mas vamos tomar essa iniciativa. Vamos tomar a iniciativa de fazer uma modificação, de derrubar isso, e o governo, depois que se sentir prejudicado, que recorra. Agora, nós, como Câmara, também não podemos ficar concordando com esse absurdo que foi feito na cidade. Muito obrigado. Com certeza, a presidência já pediu já à nossa Procuradoria algumas providências cabíveis. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, tema regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Por quê? Dispensa do presidente, dispensou, né? Senhor presidente, vereadores, assistência, internautas, bom dia. Retomando os trabalhos das sessões ordinárias da Casa, muita coisa para se fazer, muitos questionamentos. Enfim, a cidade passando por esse momento difícil, que não só na questão do IPTU, vereador Lohan, mas a gente sabe que a crise
ela é generalizada. A crise no país inteiro, que isso converge, nos remete aos municípios também. E a gente tem que discutir, a gente tem que falar, a gente tem que debater sobre essas questões, porque é um papel nosso. É um papel da Câmara a gente esclarecer a população e a gente convergir para entendimentos aonde a gente consiga trazer um pouco de equidade, de racionalidade e de tranquilidade para todos os munícipes da nossa cidade. Não falar, emudecer, isso aí é um papel que realmente não nos cabe. Até porque a gente, quando trabalhou na época da revisão, eu vou usar isso para o tempo da tribuna, o tempo maior, mas a gente fez um trabalho belíssimo. E de maneira nenhuma eu vou deixar, ou eu vou permitir que esse trabalho seja desmerecido, vereador Gugu de Naí, porque foi um trabalho belíssimo. Foi um trabalho em que nós chamamos para si uma responsabilidade, vereadores, que não é nossa. Que não é nossa no sentido de ser uma matéria de prerrogativa do Executivo, mas que a gente, com responsabilidade, isso trazia um certo tormento, um desconforto para nós, quando nós vimos em nosso orçamento uma arrecadação pífia, mas que nós falávamos em todo momento. Não é com uma arrecadação, uma cobrança alta para os munícipes que a gente vai fazer melhorar isso. Mas não, mas era corrigir as distorções que nós, na revisão, na época, vimos muito em se tratar da questão de gestão, da questão estrutural. E nós apontamos isso nas indicações. Aquilo que a gente não poderia fazer enquanto mudanças significativas estruturais, nós apontamos isso em indicação. Mas eu quero falar também do meu projeto de lei que eu trago nessa manhã. A gente está iniciando o retorno às aulas e a gente sabe a nossa preocupação. Nossa preocupação é com os alunos, com os nossos estudantes. A gente precisa ter esse olhar sensível e eu não sei os vereadores, mas já me deparei com diversas situações de crianças que não têm um bom resultado, um resultado significativo de aprendizagem, porque tem uma baixa visão, porque tem uma baixa audição. E aí a gente precisa ter um olhar atencioso. O projeto de lei ele reza sobre isso. É fazer esses testes de audiometria, fazer esses testes de oftalmologia para os nossos alunos da rede. Eu achei um projeto bastante sucinto, um projeto pertinente, porque antigamente a gente tinha visão sobre os profissionais irem à educação e fazer isso. Mas acho que pode ser um trabalho conjunto de secretarias, essa integralidade com as secretarias e a direção, as direções, ou os professores, ou os supervisores, os orientadores educacionais que apontarem essas deficiências, que aí eles estejam fazendo um trabalho integrado com a Secretaria de Saúde e orientando a esses pais que procurem com um atendimento preferencial, um atendimento diferenciado. Então, essa colocação e retorno às aulas, eu espero que a gente tenha aí os alunos todos assentados. É sabido o seguinte, quem perdeu o pré-cadastramento, quem perdeu o cadastro, naquele período que foi anunciado, divulgado em boletim oficial e outros meios de comunicação, terão agora dia 15 de fevereiro para buscar vaga e estudar nas escolas municipais. Pessoas que estão mudando, vindo de outros municípios, terão 15 de fevereiro, e aí eu acredito que essa é a data de início das aulas, do retorno às aulas, mas para procurar orientação nas escolas próximas às suas residências e buscarem vaga para os seus filhos. Eu espero que o município consiga atender, né, vereador Henrique? A gente sabe que, ao longo desses anos aí, cresceu bastante o número de pessoas que vieram, presidente, morar nessa cidade, que optaram por essa cidade tranquila e maravilhosa que nós moramos, e aí aumenta a demanda, saúde, educação, tudo aumenta. E aí a política tem que pensar nisso, a gestão tem que pensar em todo esse controle e nessa oferta que é necessária. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Genilson Dumont de Pina, Vossa Excelência, um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, meu cordial bom dia. Senhor presidente, parabenizar a vereadora Joyce
pela iniciativa aí. Realmente há uma necessidade grande de implantar isso nas escolas. Já foi falado, mas ao longo desses anos a gente tem visto que isso não foi aplicado de forma efetiva para que as crianças tivessem esse atendimento. E a senhora traz hoje essa proposta aí muito interessante, muito importante para as nossas crianças da rede municipal. E o segundo é o tema que está nas ruas, né, do IPTU. O vereador Geomires traz aí a convocação do secretário. Sinceramente, pelas explicações que o secretário deu aqui, não acredito que a vinda do secretário vá resolver ou dar encaminhamento a alguma coisa que possa resolver, porque atribui parte da culpa no governo anterior que propôs, que fez a proposta em 2009, e também no Tribunal de Contas. Então, não acredito que vá acrescentar. A minha proposta, e a gente tem sido cobrado muito nas ruas, e eu não concordo também com a maneira que foi colocada essa cobrança, esse acréscimo, esse aumento, do jeito que queiram achar. Conversei com o secretário Renato, conversei com o prefeito e, sinceramente, não fui convencido por nenhum dos dois, porque não acho que a maneira como foi feito foi a mais adequada, foi a mais correta. Acho que tinha que ter sido explicado para a população o que veio ocorrendo ao longo desses anos, e até a explicação ela é um pouco confusa, porque fala que foi desde 2005, mas que a correção ela partiu depois de 2009. Então, se tinha que corrigir, teria que corrigir desde 2005. Então, eu acho que a presidência da casa e os demais vereadores buscar uma solução, uma alternativa junto com a nossa procuradoria, porque nós não podemos, a Câmara, permitir, de uma certa forma, um aumento de 300%, 400%, que foi o que aconteceu com em alguns casos, né? Embora fale, não foi a correção, foi a correção que chegou nesse montante, nesse valor. Mas quando a gente pega um IPTU de um cidadão que pagava R$500 e ele vai pagar R$2.000, teve um acréscimo aí de 300%, fica caracterizado que houve um aumento de 300%. Então, eu acho que é engano quem fala a Câmara não pode fazer nada. Eu acho que a Câmara pode fazer sim. É preciso consultar a nossa Procuradoria para que a gente ajude a resolver, a solucionar essa questão. Foi falado aqui, eu conversei, várias pessoas ontem encontraram comigo na frente da Prefeitura, e as pessoas falam realmente que não vão pagar. Então, fica perdido aquilo que achava que era o correto pagar, as pessoas dizem que não vão pagar, aí perde o que era devido e deixa de receber aquilo que o governo acha que é o correto, que tem que pagar. Então perde os dois, perde o que era devido e perde o que acha o contribuinte acha que é indevido e o que o governo acha que é o correto ao longo desses anos que não foi corrigido. Então, acho que tem que fazer alguma coisa. Eu acho que quem pode fazer isso é a Câmara e apresentar uma proposta para que a gente não dê continuidade com isso, porque, infelizmente, a população, na sua maioria, não vai pagar, e de forma correta, porque é injusto pagar um valor absurdo desse 3, 4 vezes, e a gente buscar essa alternativa, essa solução, como falei aí junto à Procuradoria, para que a gente consiga amenizar esse problema, que eu tenho certeza que ele vai aumentar a cada dia. E repito, não acho que a vinda do secretário vai resolver, porque ele vai chegar aqui e vai dizer, olha, foi feito no governo de 2009, foi o Tribunal de Contas que orientou, e a gente está cumprindo aquilo que foi orientado. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que a Câmara é quem pode realmente estancar, parar isso aí, e eles prorrogaram o prazo até dia 19 de fevereiro, então eu acho que é o período para que a gente tenha esse tempo de buscar a solução e cobrar da população aquilo que é justo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Não tenho dúvida que nós vamos esgotar esse assunto, mas tendo em vista que é lei complementar, lei de autoria do prefeito municipal, mas nós vamos esgotar esse assunto. Não vamos, aliás, vamos buscar alternativa para solucionar esse problema. Vereador Gugu, seu tempo regimental de 5 minutos. Está no pequeno expediente. Pequeno expediente. Não, vai lá, fala no pequeno. Bora. Isso aqui é o quê? O pequeno? É. Quem tá aqui? Gugu. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas, meu cordial bom dia. Venho nessa manhã para dar os parabéns ao vereador José Márcio sobre a sua indicação que dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de rampa de acesso na Praia da Ferradura, no canto esquerdo. Vou falar um pouquinho também do IPTU, mas gostaria de deixar registrado aqui os parabéns. Não é só na Praia da Ferradura, mas a questão de acessibilidade na cidade toda. A gente vê as calçadas aí totalmente degradadas. Desde o mês de maio do ano passado, solicitei também ao secretário Paulo Abrantes para dar uma caminhada ali no centro da cidade, algumas calçadas com buraco, e a gente já vai fazer um ano, e aquele buraco perto ali da rua Rui Barbosa continua no mesmo lugar, não foi tampado, onde que tem um cadeirante residindo naquele local. Essa daí não é uma das providências que o então prefeito André Granado irá se sensibilizar. Sem falar também na escada da praia da Azeda, que está lá, acho que ao longo desses 5 anos não fizeram absolutamente nada. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse plano verão, que só foi para encher linguiça, e nada disso ao longo desse verão foi feito. Vou falar um pouquinho do meu requerimento, da convocação do secretário Renato de Jesus. O secretário, ele que é o responsável pela pasta. O erro foi cometido pelo executivo. Então, nada melhor, o ofício com a resposta desse abuso, desse aumento, foi feito por eles. A população vem cobrando os vereadores. Nada melhor do que ele vir nessa casa, que é a casa do povo, tornar claro o que aconteceu, o que não aconteceu, e para a gente buscar a solução para esse problema. Acredito que todos querem buscar a solução. Está certo, está errado, mas o entendimento, eu acredito que dessa casa, é sempre buscar a solução. E não poderia deixar de registrar, parabenizar a presidência dessa casa, porque foi muito sucinto encaminhando esse ofício, para a gente também se basear o que pode ser feito, o que não pode. Senão a gente ia ter que tomar essas providências só agora, mas nesse período aí de recesso, Vossa Excelência, que vem trabalhando com muita transparência, já solicitou, estaria analisando com uma equipe técnica, para ver se os colegas, e solicito também, peço a Vossas Excelências, que vote favorável nesse requerimento, convocando o secretário, ele que é responsável pela pasta, e vim aqui explicar para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Leandro Pereira dos Santos, tempo regimental de Vossa Excelência, de 5 minutos, a sua liderança da Rasa. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presentes, internautas, meu bom dia. Estamos aí em primeira sessão, depois do recesso, um retorno, e já um retorno bem turbulento, em que praticamente nós fomos aí pego de surpresa no recesso, e recesso esse que a gente praticamente trabalhou bastante nas ruas, até conversando muito com a população, pelo grande questionamento do aumento do IPTU na nossa cidade. É um momento de reflexão,
né, para o colegiado, para essa Casa Legislativa, que é um momento que não é do presidente Henrique, não é do vereador Zé Márcio, é de todos, para que possamos mobilizarmos e darmos uma resposta à sociedade, uma resposta com embasamento jurídico, porque também não podemos dar uma resposta ou fazer qualquer coisa de qualquer maneira sem que possamos ter esse embasamento jurídico para poder dar essa resposta à nossa população, em que realmente é um momento que a sociedade, no modo geral, passa por uma dificuldade essa na economia do nosso país, e que, de uma certa forma, ela entrou dentro das nossas casas, né? E com essa questão da economia, é o aumento do IPVA, é o aumento da luz elétrica, é o aumento de água, é o aumento de tudo. E, neste momento, o que a gente vê é um só coro na rua das pessoas. Isso é uma coisa preocupante, quando as pessoas dizem assim, no sentido, nós não vamos pagar o nosso IPTU. Nós não vamos pagar o IPTU. E quando eu falo que é uma coisa preocupante, porque não vai entrar nem aquilo que costumava entrar, que era o valor antigo do cálculo, e não vai entrar nem o valor que está atualizado, um novo valor que foi feito. E o nosso município, ele depende de arrecadação, até mesmo para custear os seus gastos na educação, na saúde e vice-versa. Então, é o momento para o governo poder ter essa reflexão, sentir todo esse momento que está acontecendo, e o governo voltar à mesa, com a sociedade, com as entidades, com essa Câmara, e se rediscutir a questão do IPTU. Ou a gente pode ir para um caminho, que já estamos num caminho, dá para entender, e quando a população grita que é um caminho bastante espinhoso, e esse caminho espinhoso pode trazer problemas maiores para o nosso município. Então, a Câmara, eu acho que está no caminho correto, como o presidente se posiciona, que pediu a procuradoria desta casa que pudesse fazer uma análise, e que esse análise tenha embasamento jurídico, e que nesse embasamento jurídico nós possamos ter um rumo e tomasse uma decisão em favor da nossa população, em favor da nossa cidade. Porque aquilo que eu falo, se não vai receber aquilo que recebia, e nem vai receber aquilo posteriormente que está cobrando hoje, e não vai se receber. Então, nós já vimos, eu ouvi pessoas dizendo que possivelmente nós vamos ter problema em 10% de... não vão conseguir atingir 10% da arrecadação. Isso é um fato inédito no nosso município, né? Um fato inédito no nosso município. Eu fui procurado por diversas pessoas que são aposentadas e pensionistas, que existe uma lei, e pedi já à minha assessoria que viesse buscar, que dá isenção a essas pessoas que aproximadamente têm uma residência em torno de 80 metros quadrados. É uma coisa assim, eu não lembro, que é uma lei bem antiga, e que inúmeros pensionistas e aposentados estão sendo cobrados também o IPTU. E essas pessoas realmente pagavam só as taxas de lixo do município. Estão sendo cobrados. Então, eu estou fazendo um apanhado de algumas pessoas e pegando essa lei, para que a gente possa apresentar essa lei e mostrar que há um erro em cobrando essas pessoas. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, professor. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Eu passo. Ok. Encaminho o projeto... Não vamos para o grande expediente. Encaminho o projeto de lei de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Pela ordem, presidente. Eu estou inscrito, por favor, para o grande expediente.
grande. Está para o grande, Vossa Excelência. Só estou finalizando o pequeno para ir para o grande. A ansiedade de Vossa Excelência é grande. Obrigado, Zé. Encaminho o projeto de lei de número 001 de 2016. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre a realização de exames de audiometria oftalmológico para os alunos da rede pública do ensino municipal da Armação dos Búzios. Para a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos agora para o grande expediente. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, internautas. Primeira sessão 2016, ano eleitoral. Mas o meu discurso vai continuar o mesmo. Eu vou ponderar aqui o meu entendimento acerca do IPTU entre rosas e espinhos. Espinho de dizer que alguns IPTUs que estavam sendo cobrados eram desproporcional de fato ao valor. Isso é um fato. Isso é um fato. Inclusive, nas minhas andanças pela cidade durante o recesso, muitos empresários, moradores, justamente falando, vereador, o meu IPTU eu pagava R$3.000 da minha pousada ou do meu comércio, realmente o valor era baixo. Eu até concordo dessa revisão para atingir X valor, mas eu não concordo que esse aumento seja de 700%. Ele está certo. Ele está certo. Falar também, senhores, do cidadão de forma geral. As dívidas do Natal, que todos nós conhecemos bem, o início de um ano que tem que pagar o IPVA, o início de um ano que você tem que comprar um material escolar do seu filho, o início de ano que você tem, como já foi falado pelo vereador Leandro, os aumentos da conta de luz, de água, da gasolina. E aí eu trago comigo, não sei se filosofia, mas entendimento, que eu acredito que seja aplicável à administração pública, do bom senso, da razoabilidade de bom senso. Nós não podemos, embora o governo, o secretário aqui esteve, junto com a sua equipe técnica, Thalita, apresentando o relatório, as justificativas quanto a esse aumento, essa revisão, fiquei contente que tenha vindo e tenha acontecido a resposta. Isso não significa que eu esteja convencido. É diferente. Então, senhores, para que a gente possa agir de fato, e eu ontem falava com o vereador Henrique sobre isso, eu proponho a criação de uma comissão especial, destacar o trabalho da vereadora Joyce, que foi muito importante, e que esta comissão possa dar sequência nessa análise, que possamos, de imediato, estudarmos. Nós temos que pegar o Código Tributário Municipal e estudar o Código Tributário Municipal para apresentarmos solução. Que está caro, eu vou vir para a tribuna falar que está caro, não preciso falar que a população já está vendo. Está sentindo no bolso. Então nós temos que apresentar, dentro do que é prerrogativa da Câmara, solução. Então, senhores, é o que a gente propõe, uma comissão especial desta Câmara, vereador Henrique, para que a gente possa estudar a exaustão e apresentar uma solução junto ao Executivo. O vereador Genilson falava isso também foi objeto de discussão na semana passada, de que esse reajuste não seja numa pancada só, que isso possa ser escalonado. É uma proposta, a Câmara pode indicar isso ao Executivo. É uma proposta. Por quê? O governo, obviamente, aqui não tem criança. O governo vê uma fonte de receita importante, mas o tiro pode sair pela culatra. Porque a população, aonde eu vou, muito embora eu até aconselho, não faça isso.
Não deixe de pagar o seu IPTU. Dê entrada agora no pedido de revisão dentro da Secretaria de Finanças. Porque isso depois vai ter um resultado. Juros, correções e tudo mais. Então, é o primeiro conselho que eu dou para o cidadão, para o contribuinte. Vá na prefeitura e dê entrada solicitando a revisão do valor que está lhe sendo cobrado. Então, senhor presidente, são considerações que eu acho importante do legislativo analisar a sua participação nesse processo. No ano eleitoral, muitas coisas vêm para cima da Câmara. Depois que inventaram esse negócio de Facebook, então, já falei sobre isso aqui algumas dezenas de vezes, pouco me importa hoje em dia, já me esquentei a cabeça um pouquinho mais sobre isso, mas o Poder Legislativo tem que dar uma resposta à sociedade, que é o mais importante. Até porque são sempre meia dúzia que ficam lá nas redes sociais, né, Ginho? E descendo o sarrafo na Câmara. Dito isso, queria finalizar, senhor presidente, sobre os dois aspectos que foi falado aqui na Câmara. Primeiro, o vereador Zé Márcio, importante, indica a construção da rampa, lá na Praia da Ferradura. Vereador, eu estou acompanhando aquela obra da Praia da Ferradura constantemente. E a rampa foi destruída na calada da noite. Ah, de deficiente de Vossa Excelência, perfeito. Essa que eu estou falando é dos pescadores lá, de acesso para os pescadores. Foi na calada da noite, destruída lá no Canto de Quejeribá. Estou cobrando o secretário Paulo Abranches, que é, da Ferradura, que é o responsável pelo acompanhamento daquela parceria público-privada, sobre a justificativa de que será refeita. Eu estou acompanhando diariamente e esperando que a rampa seja refeita. O governo, o Poder Executivo tem que demonstrar que quem manda ali é ele. Paulo Abranches, muito solícito, meu amigo, engenheiro capacitado, concursado desse município, mas que tem que estar mais energicamente agindo na defesa de impor que de quem manda ali é o poder público, como Vossa Excelência acaba de dizer, era um bem público. Vamos acompanhar agora. E complementar, vereador Gurinaí, eu estive lá na Praia da Brava no penúltimo domingo, tinha acabado aquela semana de chuva, e a Praia Brava está um perigo, aquela descida ali. Então, cabe uma indicação, falava com o vereador Messias, que eu acho que já foi autor dessa indicação, mandei fotos também para o secretário Paulo Abranches, investimento muito baixo, para que tenha ali acessibilidade, foi o termo que Vossa Excelência usou, acerca dessa obra na Praia Brava. Agora eu vou falar algo aqui, falava ontem com o vereador Henrique Gomes, mas eu não consigo me segurar, não tem jeito, cara. Eu me arrebento na política porque muitas das vezes eu ajo com emoção, mas eu tenho que falar. Muito me incomoda a Orla Bardot. O cidadão, e aí eu não quero falar sobre apartheid, eu não quero separar quem é rico, quem é pobre, não. A cidade é de todos. A cidade é nossa. Quem nasceu, quem não nasceu, quem discute, quem participa, e etc. Mas muito me incomoda. É muito bonito, é muito lindo, eu concordo. Mas a Orla Bardot, a calçada da Orla Bardot, desde 2005, governo do meu amigo Toninho Branco, estou discutindo o mérito da política agora. Nós termos, ao longo da Orla Bardot, até a Praia da Armação, restaurantes construídos na calçada, já deu. Já deu. Nós temos ali, do pier do centro, do Mangue, e falava isso ontem com meu amigo Henrique Gomes, até a subida de Santana, restaurantes que foram construídos na calçada. E aí, quando a gente vê o cidadão que pega o seu churrasquinho para colocar na calçada para poder vender ali, é diferente. É diferente porque não tem o lobrelone, porque não tem a vela, porque não tem a mesa, né? Então, vou fazer um requerimento. Baseado na lei de uso do solo, solicitando informações ao executivo, o que o município arrecada, porque virou área privada. Aquilo ali virou área privada. É mesa, cadeira, é painel, é vaso de planta, é o escambau ao longo da Orla Bardot. Então, queria deixar isso
registrado nessa casa, porque pedi para fotografar. Estou falando hoje, mas vou trazer na próxima sessão, depois do carnaval, que eu vou pegar o carnaval, vou tirar foto de... Inclusive da Rua das Pedras também. Vamos discutir essa questão também. Vou trazer aqui para que os senhores tenham noção do que eu estou falando. Dizendo isso, eu fumacei. Me permite uma parte, vereador? Permito, vereador Messias. Nessa questão última que Vossa Excelência falou, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas. Vossa Excelência tocou num ponto importante, que é a exploração, o uso de espaço público. Pode até acontecer, desde que se pague por isso e a partir de um ordenamento que não comprometa o pedestre, a circulação dos pedestres. Então, Vossa Excelência citou bem, Orla, Rua das Pedras, aquelas travessas, Rua das Pedras com a Manuel Turibe de Farias. Já tivemos aí questionamentos de pessoas, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus. As pessoas que vão para a Igreja Assembleia de Deus já falaram, já reclamaram que não conseguem passar naquela travessa, porque está toda ocupada pelo comércio. Aquela outra também, depois, a última, antes dos pescadores, a mesma coisa. Então, é preciso, sim, tomar uma providência para ordenar isso. Eu já tive conversando, inclusive, eu transmiti para o secretário-geral essas ocorrências, nessas duas travessas, quando as pessoas conversaram comigo sobre o que está acontecendo. E eu fiz esse questionamento ao secretário. É necessário a atuação da fiscalização e esse ordenamento com cobrança de uma faixa pelo comércio, desde que não prejudique a circulação do pedestre. Esse é um ponto importante. E lembrando aqui, vereador, é uma parte dentro da sua fala, que eu acho que Vossa Excelência pode contribuir também, ainda na questão da ordem pública. Um taxista publicou, e eu li, que tem guardas municipais que estariam, é algo a se investigar, estariam com represália com profissionais, porque em alguma situação de trânsito, eles têm ali um enfrentamento com o guarda e depois o guarda, indiscriminadamente, de maneira perversa, e no abuso da autoridade que tem, está multando esses profissionais sem que eles estejam praticando qualquer ilícito. Então, eu já conversei isso com o secretário-Geraldo também, e aqui vai um recado para esses guardas, porque já estimulei essas pessoas a entrarem com procedimento para responsabilizar o guarda que age assim. Ele tem que agir, sim, dentro da lei, ordenando a ocupação dos espaços públicos, vendo se o trânsito está fluindo dentro da normalidade. Agora, na hora de uma situação que ele tem um enfrentamento com alguém e ele, numa represália, vai lá e abusa do poder que tem e começa a canetar, multando esses profissionais, isso tem que ser punido. E eu sou um vereador que manda o recado aqui agora. O guarda que tem agido assim, e eu tenho situações verificadas e encaminhadas por pessoas que têm sido afetadas, eu sou um que estou cobrando do secretário providências para punir esses guardas municipais. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Messias. Eu também vi aí, recebi essa mensagem. Tenho absoluta certeza que uma minoria, mas que as providências têm que ser tomadas se de fato isso estiver acontecendo. Eu queria finalizar, falar do Fumacê. Nós votamos no final do ano passado créditos aqui para aquisição de viatura de combate ao mosquito Aedes aegypti aí. E nós não temos informações acerca desses veículos. Eu não tenho informação acerca desses veículos. Acredito que seja uma pauta. Nós temos já casos aí dentro do município de Zika, né? Zika vírus, e a gente tem que pautar isso, senhor presidente, para cobrarmos do governo essa mobilização de combate a essa doença que se propagou de uma forma aí que a Organização Mundial de Saúde ontem, inclusive, fez um pronunciamento informando da gravidade que é. Então, finalizando, senhor presidente, voltando ao assunto, eu queria propor a Vossa Excelência que nós pudéssemos, eu acho que a vereadora Joyce pode muito bem encabeçar isso, uma comissão aí especial para que abracemos o Código Tributário, para que a gente estude esse Código Tributário, né, no sentido dessas modificações possíveis para darmos uma resposta à população. Como foi falado aqui, nós sabemos que se tem uma pessoa que não pode pagar
esse preço numa canetada só, numa pancada só, é a população. Nós, o povo. Então, de que essa revisão, de que esse escalonamento seja uma proposta do Legislativo para que não pese tanto, enquanto nós não tivermos uma resposta. Vereador Gugu, eu falei aqui no uso da tribuna que eu recebi as informações, fiquei contente com as informações, mas não estou convencido. Então, em virtude de tudo que eu recebi, que eu tenho em mãos, pelas reuniões que nós fizemos aqui, eu não voto favorável ao requerimento de Vossa Excelência, mas dou sequência no estudo de proposta dentro dessa revisão do Código Tributário. Obrigado. Eu só queria informar que essa casa tem uma comissão de Constituição e Justiça. Ela já tem uma comissão. Eu solicito que a comissão, na verdade, junto com a Procuradoria, que tome as providências cabíveis. Não adianta eu criar comissão, expectativa para a sociedade e não resolver nada. Entendeu? Então, a casa já tem uma comissão constituída. Então, eu solicito que o presidente da comissão, que é Vossa Excelência, que pudesse tomar as providências cabíveis dentro das nossas limitações. Entendeu? É questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Não sou eu, não, o vereador Felipe Lopes, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu queria... Comissão de orçamento, desculpa. Tá. De orçamento. Senhor presidente, mas eu sigo o raciocínio de que, como foi dado um início, né, e como eu sempre destaquei aqui, que foi muito importante, um trabalho que pouca gente reconhece, que foi da Comissão de Revisão do Código Tributário, da Comissão Especial, no qual a vereadora Joyce era presidente, o vereador Messias era membro, acho que Vossa Excelência também era membro dessa comissão. Então, eu cheguei no final, porque o vereador defendo e acho que seria muito perspicaz que essa comissão, que já findou o prazo e tal, desse sequência com o apoio dos vereadores. Mas não tem problema em relação a isso, não. Como foi a comissão especial, eu entendo que poderíamos dar sequência a esse trabalho. Então, era essa a minha proposta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Messias. É apenas para contribuir para essa discussão, entendendo aí as colocações do vereador Lohan, que eu acompanhei tudo que foi dito com muita atenção e tem fundamento o que o vereador falou, só que nessa questão de uma comissão, é preciso deixar muito claro, até para até para confirmarmos aquilo que já se disse, que a Câmara não teve interferência nessa questão de IPTU que o governo fez. A comissão que a vereadora presidiu foi composta para tratar de outras questões, não para tratar de IPTU. É a primeira coisa que precisa ser dita. A comissão foi provocada para fazer uma revisão do Código, por conta até de tarifas outras que tinha aí questionamentos variados, e que ela se debruçou nessas questões e apresentou propostas para mudanças diversas de cobranças de tarifas. Não entrou no mérito de discussões sobre IPTU, se é, se não é, fórmula, nada disso. E essa comissão concluiu o seu trabalho. Ela esgotou o seu trabalho, apresentou relatório, encaminhou uma proposta, então findou o trabalho dessa comissão. Para tratar da questão de IPTU agora, há que se falar, se for o caso, de constituição de uma nova comissão. E não citarmos aquela, porque isso pode servir àqueles que querem manter essa confusão de que a Câmara meteu a mão nesse negócio. E ela não tem nada a ver com isso. É só para deixar bem claro isso. Uma questão, Jota, até para o vereador Messias foi feliz. Eu só estou citando isso porque eu reconheço o trabalho que foi feito naquela oportunidade e acho que já há uma aproximação, assim, acho que especial com o grupo que foi criado, não só do Legislativo como do Executivo, na discussão de revisão do Código Tributário Municipal. Não se tratando de IPTU, deixando claro para que não fique... Questão de ordem, presidente. Mas é o que eu tenho defendido e já pedi, senhor presidente, Vossa Excelência, que ontem eu estive conversando com o advogado, que já foi encaminhado, a OAB, inclusive, solicitou informações ao Legislativo quanto à questão do IPTU. Eu gostaria, se fosse possível, de pedir a Vossa Excelência que pudesse disponibilizar a cópia para mim, por gentileza, da resposta do Legislativo, só para estar embasada aqui a minha documentação. Obrigado. Vereador Joyce. Senhor presidente, os vereadores, e eu agradeço ao vereador Lohan, até pela colocação e reconhecimento do trabalho da comissão, e que o vereador também Messias foi muito feliz na colocação. A gente teve, na época, todo um critério muito cauteloso de enviar ofício para convocar os técnicos da prefeitura, porque a gente não podia começar um trabalho de revisão
sem técnicos da prefeitura, ou pelo menos os servidores que lidam com os temas há muito tempo. Então, a gente recebeu postura, a gente recebeu meio ambiente, recebeu fazenda. E, com relação ao lançamento de IPTU, foi um quadro de servidores que, infelizmente, nós não conseguimos receber nas reuniões. E olha que as reuniões duraram mais de um ano, né? E a gente não conseguiu receber. Então, quando se falou de IPTU, a gente disse o seguinte, a comissão teve o cuidado, a gente não pode tratar aqui de IPTU se nós não temos um quadro técnico na Câmara. É muito complicado isso, vereador Lohan. Até porque você lida com base de cálculo. Nós não temos em nosso quadro, senhor presidente, da Câmara de Vereadores, servidores para lidar com base de cálculo de IPTU. Desculpa a sinceridade, mas eu vi isso ao longo dos trabalhos. E até conversando com o nosso jurídico, com a nossa procuradoria, a procuradoria ela dá um parecer jurídico. O doutor Leonardo, em todo o tempo, ele deu, embora ele tem uma especificidade, né, com relação a tributário, mas o parecer dele, enquanto procurador dessa casa, é um parecer jurídico. Não há de se confundir com relação ao parecer técnico. E eu quero aqui ainda entrar num adendo ainda maior, porque isso é uma coisa tão técnica, que nós precisaríamos, como nós tivemos aqui na época da proposta da lei do FUNPREV, para a criação do Fundo de Previdência, nós tivemos aqui uma empresa, um técnico que esclareceu, porque se tratava de cálculo atuarial, que eu tenho certeza que nenhum vereador domina isso, como nenhum vereador aqui também domina essa base de cálculo que está no Código Tributário. Então, pera lá, tem que ter sim um corpo técnico, presidente, para essa situação. Não é só simplesmente a gente se deparar aqui com uma base, que aí essa base de cálculo, essas tabelas estão no orçamento, estão no Código Tributário, perdão, desde 2005, e que a gente teve essa, né, a surpreendente modificação ou correção dessas tabelas. Então, são tabelas que a gente vai se deparar aqui com metro quadrado de construção, com padrão de construção. Enfim, eu acho que é uma situação técnica que demanda um corpo técnico, quiçá uma empresa contratada, enfim, ou um corpo técnico contratado para rever isso aqui. Porque senão, vereador Lohan, sabe o que pode cair na malha? Em dizer assim, mudou porque foi a Câmara de Vereadores. Não, meu amigo, aí não dá. Obrigado, senhor presidente. Vereador Zé Márcio, 15 minutos de tempo. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, internautas. É um prazer estar com vocês aqui no retorno do nosso recesso. Eu fiz aqui um brainstorm, que eu escrevi várias coisas aqui que referente a essa questão do IPTU, e vários vereadores falaram. Eu acho que a vereadora Joyce, né, desculpa os outros vereadores, eu acho que ela foi a mais feliz nessa conclusão, onde eu acho que realmente o que precisa é de contratar, né, um corpo técnico, contratar uma empresa especializada para vir fazer, sim, uma consultoria aqui, para nos prestar aí uma análise real, né, se está errado, se está certo, se a legislação está correta, se o executivo cometeu qualquer erro ou não. Então, baseado, mas antes de falar sobre isso, eu queria, né, fazer aqui falar um pouco do cenário, né, do nosso país. O que vem acontecendo, né, no município de Búzios, em vários municípios desse país, é exatamente o reflexo do nosso governo federal. Essa corrupção que vem acontecendo nesse país, esse desmando que vem acontecendo nesse país, presidente, é isso que tem estrangulado os pequenos municípios. Os pequenos e os grandes municípios não estão conseguindo cumprir com as responsabilidades com o cidadão. E, naturalmente, o que faz o gestor, o que faz o prefeito? Ele vai buscar recursos de qualquer maneira. Visto no nosso caso aqui de Búzios, da região dos Lagos, o royalties, né? Olha a questão que está acontecendo com o petróleo, os valores, né, que chegaram o barril do petróleo. E, naturalmente, a nossa economia foi sempre baseada nos royalties do petróleo. Todos os governos que passaram aqui nesse município sempre, né, tiraram todo o recurso dos royalties do petróleo para administrar o município.
aí é mole, o dinheiro cai fácil, aí se administra, né, de forma errada, não faz um planejamento para o futuro, porque o dinheiro ele é escasso, um momento ele vai acabar, e, consequentemente, né, a consequência, nós estamos pagando o preço hoje, nesse país, desse governo aí corrupto que está, né, negligenciando aí em várias áreas. Na saúde, com a Zika, a conta de luz. Por que ela está cara? Porque foi uma política do governo federal que não teve a responsabilidade de fazer um planejamento, um investimento, né, no momento certo. E aí agora, né, quem está pagando a conta? Quem paga a conta, como o vereador Lohan falou, é o pequeno, é o pequeno morador, é o trabalhador que na dificuldade do início de ano, que tem que pagar IPVA, IPTU, matrícula de escola, material de escola, ele se sente, né, exprimido no momento de uma crise como o país nunca viveu. Então nós temos que, né, fazer essas reflexões para não só culpar, né, o nosso município como a título de governo, de prefeito, e também os vereadores, porque aqui foi falado que o Código Tributário Municipal em 2009 foi estudado, foi feito um trabalho, foi também analisado pelo nosso procurador. O secretário Renato de Jesus esteve nessa casa prestando esclarecimentos nesse período de recesso aqui para os vereadores e para o presidente, e que estava presente também o nosso procurador, doutor Leonardo. E nós temos que dizer a verdade. Já foi discutido isso tudo aqui nos bastidores com o nosso procurador, que na parte jurídica ele falou muito bem que não se pode fazer nada. Não tem nada que o Legislativo possa fazer para esse exercício de 2016. Se a Câmara quer fazer algo, então que se faça esse estudo, que contrate um corpo técnico para que a gente possa, né, fazer uma análise se está errado ou está correto, para que depois aí sim esse colegiado toma decisões, né, de o que pode ser feito referente a 2016. Mas no momento nós todos sabemos, né, segundo a informação do nosso procurador, que nós temos que basear, né, no corpo técnico aqui da Justiça dessa casa, que é o nosso procurador Leonardo, e ele disse que está correto, que o Legislativo nesse momento não pode fazer nada. Só pode ser feito algo, né, para o futuro 2017, enfim, sucessivamente. Então, nós não temos que ficar aqui fazendo, entendeu, teatro ou querendo enganar a população, né, porque, infelizmente, quando o Executivo, né, comete qualquer erro e a população não consegue resolver lá no Executivo, ele corre para cá. E os vereadores tremem na base, vocês vão me desculpar, porque não tomam, entendeu, a real atitude de dizer a verdade. E aí, a gente fica aqui com a saia justa. Porque a gente fica tentando de todo jeito equilibrar aqui, né, se virar nos 30, para poder dar uma resposta ou para protelar uma resposta, enganando a população. E isso não é justo. Esse ano nós vamos ter muita dificuldade, porque é um ano eleitoral. O Facebook está aí, todo mundo vai falar, vai acusar o vereador isso, o vereador aquilo. Gente, nós temos que acordar, temos que ser responsáveis, né, com as nossas atitudes, com o que a gente fala e o que a gente faz. Então a população quer uma cidade que funcione. Não está reclamando da saúde, reclamamos, né, da segurança, reclamamos do serviço, da coleta de lixo, da limpeza do município. Todo mundo quer isso. Mas, né, nós precisamos de saber que para fazer isso tem que ter recurso, tem que buscar algum recurso. Nos royalties não tem mais. Então, aonde vai ser? O prefeito, o executivo, a equipe dele lá enxergou um erro na memória de cálculo do nosso município. Então, foi ali onde ele se apegou para poder buscar, né, essa cobrança desse PTU. Concordo que está, né, muito alto. Concordo que, como eu falei para o prefeito, falei para o secretário, que nós deveríamos ter, né, feito uma grande comunicação para a população. Antes disso acontecer, nós precisamos de comunicar melhor com a população, explicar o que está acontecendo no nosso município, o que vai acontecer. É um planejamento que tem que ser feito. Não é simplesmente jogar uma bomba de um aumento de 300%, 400% para o servidor, para qualquer morador desse município pagar, e aí isso se torna algo que fica com consequências aí que nós não conseguimos, às vezes, nem resolver. E isso não é responsável com a população de Búzios. Então, nós precisamos de, né, trabalharmos conjuntamente, mas nós precisamos de comunicar à população, fazer a população saber o que está acontecendo no Legislativo, no Executivo. Isso se chama transparência. E o governo errou quando ele não cometeu isso. Então, quando a gente fala
de uma cidade turística, de uma cidade que nós queremos para nós com qualidade de vida, nós sabemos que para ter serviço de qualidade tem que ter dinheiro para pagar. Na sua casa você não vai no supermercado, você não paga a sua conta, você não, né, coloca seus filhos na escola se você não tem esse recurso. E se você não tem o recurso, você tem que buscar alternativa. E as alternativas, né, o governo tem que fazer, tem que buscar com responsabilidade, mas também, né, comunicando à população do que vai ser feito. E não simplesmente soltar essa bomba no início do ano e aí todo mundo vai entrar em desespero. Então nós temos que saber que tem muitas incoerências na questão da cobrança do IPTU. Tem pousada, tem hotel, tem residência de veraneio de ricos aí na cidade que pagam um valor muito pequeno. Presidente, por favor. Por favor, tem que respeitar o orador na tribuna. Então nós precisamos, então, de fazer essa revisão. Tem pousada que paga 3 mil, pousadas de hotéis de 25 quartos que paga 3 mil reais por ano. Vocês acham que esse valor é suficiente para fazer coleta do lixo, para limpar a cidade, para trazer segurança, para ter uma saúde adequada? Não tem milagre. Não tem condição de fazer milagre. Nós temos que, sim, buscar recursos para poder cumprir com os compromissos do município. Todo mês, essas empresas têm que receberem para poder, né, pagar, para poder cumprir esse serviço. Então, nós temos que saber aonde, que alternativas, aonde nós vamos buscar os recursos. Porque, como eu disse, os royalties não existem, não vão existir por um bom tempo. Então, nós precisamos de buscar alternativas de recursos para poder cumprir com os compromissos do município. Então, presidente, eu sugiro, né, como foi falado aqui, que a gente realmente, né, através de uma comissão do nosso legislativo, que a gente consiga, né, fazer uma análise, contratar uma empresa aqui técnica, conforme a vereadora Joyce sugeriu, para a gente ver aonde nós podemos trabalhar em cima da questão do IPTU para os próximos anos, porque não dá mais para a gente ficar nessa polêmica aqui no município, dizendo que o vereador não fez, que o vereador fez, que o governo está errado, que está... Enfim, a gente gera um clima péssimo na cidade, nós geramos discórdias nessa cidade, enquanto nós deveríamos estar, né, trabalhando, gastando as nossas energias, né, para fazer a cidade ficar melhor todo dia do nosso dia a dia e também planejar, né, para os próximos anos, porque sem o planejamento nós vamos encontrar problemas como esses e outros que virão, com certeza, e aí a polêmica volta novamente aqui para essa casa e a população, a gente sabe, é que paga a conta no final, né, de tudo. Então, nós temos que cumprir o nosso papel de legislador e também cobrar do executivo, né, ações, né, responsáveis para poder atender a população de Búzios. Me permite uma parte rapidamente, pois não. Vereador. Nessa questão do IPTU, a resposta do Executivo, como disse o vereador Lohan, ninguém está obrigado a concordar com a resposta, mas a resposta está dada. Eles alegam que corrijam o valor do metro quadrado da edificação, que a fórmula do Código Tributário estabelecida não era aplicada, que esse valor do metro quadrado da edificação foi um valor pré-fixado, que ficou ali aquele valor, que eles foram verificar que esse valor não tinha sido calculado para ser fixado com base no Código Tributário, nas tabelas E, F e G do Código Tributário de 2005, e que esse código ele teve uma revisão, foi apresentada uma nova proposta em 2009. A fórmula 2005, o Código Tributário em 2009 confirmou essa fórmula, um novo código foi aprovado pela Câmara e o governo diz, aquela fórmula do Código Tributário não foi aplicada para a fixação do valor do metro quadrado da edificação e nós corrigimos isso. É o que o governo diz. Não impede que o contribuinte questione isso, porque ele pode alegar, e ele tem os caminhos para isso, que há um erro no cálculo desse custo da edificação, desse valor do metro quadrado da edificação. Só que aí a gente tem que ser muito honesto, vereador, e Vossa Excelência foi muito feliz. Pedir revisão é um caminho, assim como também ter alguma orientação por técnico, por perito, que faça o contribuinte ter uma clareza que aquilo que ele paga pelo imóvel dele não é justo, não é um valor correto.
e aí ele vai à justiça também, e pode até depositar em juízo aquilo que ele entende por uma orientação de perito, que é o valor correto, e sustentar isso até que haja uma decisão judicial. Então são os caminhos do contribuinte. São os caminhos do contribuinte. Agora, quando o contribuinte pede uma revisão, aí é que tem que tomar cuidado, porque o valor do metro quadrado da edificação é uma coisa, mas se a fiscalização for lá e verificar que aquela edificação está maior do que estava antes, esse cálculo, com esse valor venal, com esse valor do metro quadrado sobre uma edificação que a fiscalização percebe e se certifica que aumentou, vai aumentar o IPTU. Então, tem essa questão, essas variantes, que podem ir a favor do contribuinte ou contra ele. Agora, uma coisa é certa, vereador, e aqui já foi dito essa necessidade de corpo técnico, mas não estou falando nem de corpo técnico da Câmara. Há sim a necessidade de se fazer uma revisão da planta de valores do município, de um modo geral, para que se faça justiça tributária, mas entendido que justiça tributária não é necessariamente o pobre pagar menos que o rico, porque aí tem essa questão do tamanho da edificação, porque às vezes pode ser que alguém com menos renda tenha uma casa boa, que na hora de fazer a medição dessa casa vai se verificar que é uma casa com mais de 100 metros quadrados, com acabamento de qualidade, com uma série de variantes, que na hora de calcular o IPTU, vai dar um IPTU alto. Então essas coisas todas têm que ser feitas. E para fazer justiça, no termo de justiça que tem que se entender. Certamente não vai ser uma revisão de planta de valores para cálculo correto de IPTU, não vai ser uma atitude de Robin Hood, não, para cobrar mais do rico e menos do pobre. Vai ser justiça tributária, um cálculo justo com base na edificação que está construída, com parâmetros corretos, com algum índice, sim, que faça uma diferenciação de uma área nobre de uma área mais popular, um valor, um índice que preveja, como Joyce, a vereadora, já falou isso, tem aquela classificação de imóvel que está em área popular. Isso tem que ter uma diferenciação para um imóvel que está numa área nobre. Enfim, essas coisas precisam ser revistas, mas não é para 2016. Obrigado. Baseado nisso tudo, vereador, muito bem colocado pelo Vossa Excelência, então, vereador Gugu, referente ao seu requerimento, eu acho desnecessário nós trazermos aqui o secretário, visto que a resposta já foi dada aqui pessoalmente, na presença dele, junto aos vereadores, e também nesse documento extenso que já foi encaminhado pela Secretaria de Fazenda do nosso município. O que nós devemos fazer, sim, é esse trabalho técnico que deve ser feito para que a gente possa depois vir à comunidade e trazer uma resposta precisa de um corpo técnico. Trazer o secretário simplesmente para poder fazer uma apresentação ou ficar aqui falando de coisas para a população não vai resolver nada. Tá, presidente? Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí pelo tempo. O vereador Gugu, tendo visto o tempo esgotado, só falta 5 minutos para terminar o tempo do grande expediente. Vossa Excelência tem 5 minutos. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas, meu cordial bom dia. A gente já está vendo aqui muito claro, muito nítido, eu fiz o requerimento convocando o secretário, a gente já tem um posicionamento mais ou menos direcionado, como é que vai ser ou não. O objetivo de trazer o secretário é para ele dar satisfação à população, o porquê desse aumento. Ele é responsável pela pasta. Então, é ele, não é numa sala, num bate-papo informal, onde que os demais colegas vereadores não foram comunicados, a gente não sabia, hoje chegou o ofício que Vossa Excelência encaminhou, é exatamente para isso, é para a população saber o porquê esse aumento. Então, o objetivo deste requerimento é só para isso, é só que ele torne claro, olha só, o que aconteceu foi isso. Falou num bate-papo, em off, é uma coisa, mas tem que vir aqui. Eu não participei, eu não fui comunicado, então é só para isso. É posicionamento de cada um,
quer chamar o secretário, é só para ele dar satisfação. Não é através das redes sociais, não é através do e-mail que vai comunicar o porquê do reajuste. Chama a pessoa responsável pela pasta. E quando a gente chama aqui, quando a gente fala um pouquinho de planejamento, a gente tem que lembrar em 2013 a situação dos BOs. O que esse governo vem apontando? Pô, foi 2 milhões, quase 2 milhões e 400 mil gasto em publicidade. Mais de 400 mil reais mês gasto com aluguel de máquinas pesadas. Aí a população que vem sofrendo, vem falar de planejamento. Que planejamento foi esse que eles tiveram ao longo desses 3 anos? Aí chega esse ano, não comunica ninguém e vai aumentar o IPTU. Comunica, conversa, discute. A gente está aqui para buscar o entendimento, o melhor para a população. Ninguém quer ir contra hoje o André. A gente quer chegar o melhor para a população. E o secretário é o responsável pela pasta. É ele que tem que vir aqui. Não sou eu que tenho que ficar falando por causa disso, por causa daquilo. É ele. Ele que tem que vir dar satisfação. Ele ocupa um cargo. Ele recebe muito bem para isso. E a questão de planejamento, foram gastos milhões com banheiro, aluguel de máquinas pesadas, com banheiro químico. Que prioridade é essa ao longo desses 3 anos que ele vem tendo? É a população que sofre. Com desmando lá na saúde, ao longo desse mês, é reclamação o tempo todo, é autorização de exame, que demora mais de 8, 6, 7 meses, cara. Até quando a gente vai ser conivente e colaborador com tudo isso que vem acontecendo? Se tudo isso que está acontecendo, o desmando do atual prefeito, e a população que vem sofrendo, é porque eles têm colaboradores. E quem são? Uma parte concedida, vereador. Vereador Jomires, primeiro parabenizo Vossa Excelência pelo discurso. E, de fato, o governo tem abusado, né, desses contratos. Né? A gente vê aí contratos de aluguel de equipamento pesado, carros, tem uma frota de carro novo aí na cidade. E é o que a gente volta a falar. O governo já sabia desse equívoco e poderia ter corrigido e feito uma justiça tributária. Ele não fez, exatamente achando que a população ia pagar por esse ônus. Então essa é a grande verdade por trás dessa insatisfação e dessa cobrança injusta do IPTU que o governo tem feito. Parabéns pelo vosso discurso. Para concluir, vereador. Concluído, vereador. Muito obrigado. Muito obrigado. Só para informar que é o seguinte, a Câmara estava em recesso. Os vereadores estavam em recesso. Os presidentes da Associação de Comercial, das Pequenas Pousadas, Associação Comercial, eles pediram uma reunião com o presidente da Câmara. E alguns, até eu chamei até o presidente da Comissão de Finanças, de Seguridade, que estava até o Messi aqui, e foi uma coisa assim, que não estava dando a programação, até porque eu tinha programar uma outra reunião, eu falava até com o Felipe, na hora eu até liguei para ele, ele achou até necessário, presidente, é importante depois fazer uma reunião com todos e trazer ele aqui, falei, sem nenhum problema. Então foi uma coisa assim, até porque eu antecipei, através de um ofício, e hoje temos documentações aqui, já antes mesmo da volta do recesso, é porque foi uma antecipação nossa com relação de algo que as pessoas estavam começando achando que era a Câmara que tinha feito esse aumento, através, até colocando em culpa da vereadora Joyce, que não tem nada a ver com isso, entendeu? Só que as pessoas abutres de plantão ficam aí jogando, e às vezes até pessoas ligadas, entendeu? E é complicado. Então, é só para informar que o que houve foi uma antecipação, e eu tinha mandado, eu pedi até para o Alain, encaminhei até um documento para ele no dia da reunião, para Vossa Excelência. Entendeu? Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Não, só que na fala do vereador Gugu, fez citação ao ofício, esse ofício em que o governo respondeu ao questionamento feito pela Câmara, que esse ofício chegou à casa antes dessa reunião que o presidente, na qual o presidente recebeu a representação desse segmento aí do comércio, do empresariado. Esse ofício chegou antes e, inclusive, foi publicado no site da Câmara de Vereadores, o inteiro teor desse relatório respondido pelo secretário
de Fazenda. Então, a Câmara, institucionalmente, a Casa agiu como deveria agir, formalizou, teve a resposta oficial, publicada, se deu publicidade a isso, e repito, nosso entendimento é que cabe agora o contribuinte, ele, e até falei para o presidente, com o apoio da Câmara, porque a Câmara já esteve desde o início, o presidente fez reuniões na casa com outros representantes de comunidades, que antes dessa reunião com o setor empresarial, comercial, ele recebeu no seu gabinete, que ele me informou isso, eu estou aqui em reunião com representantes de algumas comunidades, onde ele prestou algum tipo de orientação para que o contribuinte possa agir. Eu conversei com a advogada também, que tem cliente, em que o cliente estava buscando um caminho jurídico e ela me falou, vereador, juridicamente a gente não encontra um caminho, porque se está na lei e eles aplicaram a fórmula, corrigindo corretamente o que está na fórmula, qual é o caminho jurídico que eu vou ter para questionar o que o governo está fazendo? Está na lei, cumpra-se a lei. A não ser que surja um fato que permita um questionamento. E aí já disse sobre isso aqui também. O contribuinte procura aí alguém que possa orientá-lo tecnicamente para ele fundamentar junto à justiça que há um abuso no imposto que ele paga. E aí ele não paga ao governo, ele deposita em juízo, até porque não se deve orientar a não pagar, porque um dia, seja pelo valor correto ou não, ele vai pagar o tributo. Obrigado. Obrigado. Não, tendo em vista até porque são receitas que a Câmara se beneficia com as receitas. É o que o vereador falou, não adianta dizer que não pagar. Tem uma discrepância, vai lá, monta um processo e solicita. Bom, diante até de tudo isso, a Ordem dos Advogados me fez um ofício para mim e foi respondido eles. Ontem tiveram uma reunião lá no gabinete do prefeito. Se tivesse algo que pudesse entrar na justiça para barrar isso, já teria feito há muito tempo. Eu teria feito a primeira, sem vocês mesmos, eu tinha até feito isso. Até porque eu sou presidente da Câmara e represento todos vocês. Pelo menos tem feito a altura, né? Entendeu? Então, foi isso que aconteceu, mais nada mais. Entendeu? Eu tenho falado com o Léo, tem buscado isso, tem nossa preocupação, que de cara começou a dizer que a Câmara teve um abutre de plantrão aí que botou, não, é a Câmara que alterou isso em 2014, entendeu? E mentira, totalmente mentira. E eu preocupado com isso. O vereador Felipe me ligou, preocupado com isso, ligou para a Joyce, preocupado com a situação, que ele nem sabia do que estava acontecendo. Então, na verdade, nós, nesse ano, nessa legislatura, não se mexeu em nada com relação a isso. Bom, eu solicito a autorização da plenária para ir para a ordem do dia. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Obrigado, está indo para a ordem do dia. A ordem do dia, indicação de número 001-2016, requerente vereador José Márcio Moreira dos Santos, emenda dispõe sobre solicitado sobre o prefeito, construção da rampa de acesso à Praia da Ferradura, canto esquerdo, para atender os portadores e deficientes ou na mobilidade reduzida, dentro dos conceitos da sensibilidade urbana. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 1 de 2016, vereador Zomir da Costa Gomes Filho, dispõe sobre solicitar a presença do secretário de Fazendas do município de Armação dos Búzios, o senhor Renato Jesus, para dirimir dúvida quanto à pasta. Senhores vereadores que forem em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Eu voto contrário ao requerimento. 5-4. Vereadora Joyce, só vai falar 5 minutos? 5 minutos no final. Bom dia, mais uma vez. Boa tarde já, né? Mas usar os 5 minutos porque eu acabei não usando o tempo maior, mas essa questão da revisão da planta de valores, né? Isso é imprescindível. Isso é muito importante. O vereador Messias foi feliz mais uma vez nessa colocação, porque a gente viu isso quando nós chegamos a comentar sobre isso, e por ser uma matéria extremamente técnica, nós sinalizamos de que, naquele momento, naquele estudo, daquela proposta de revisão, isso não seria cabível, até porque nos faltaria esse corpo técnico para poder dirimir dúvidas, suscitar dúvidas, levantar questionamentos todos nós temos, mas sanar
esses questionamentos. Então, essa revisão ela é imprescindível, até porque a gente se depara com os contribuintes e aí a gente vê essa questão de incoerência e de discrepâncias. Por exemplo, um imóvel em São José com uma edificação menor do que um imóvel no Bosque de Jeribá. O contribuinte do Bosque de Jeribá foi aumentado para R$ 900. O contribuinte de São José foi aumentado para 1.200. Então, assim, houve uma discrepância tanto com relação ao metro quadrado de edificação, quanto, eu não sei, a previsibilidade, vereadores, de áreas nobres. Então, eu acho que isso realmente tem que ser corrigido através dessa revisão da planta de valores. Então, isso é imprescindível nós falarmos. E também foi levantado, com relação à época, faixa de valores para condomínios. Não existe essa previsibilidade de faixa de valores para condomínios. E aí eu quero falar, e a gente pode discorrer sobre isso ao longo aí de várias sessões, e eu sei que esse assunto não vai se esgotar aqui agora, mas hoje o meu voto favorável ao requerimento do vereador Gugu é até por conta disso, porque eu fui presidente na época da revisão do Código Tributário, vereador Lohan, e aí fica uma situação muito desagradável, porque nós trabalhamos com isso. E confesso, quando cheguei até a prefeitura e os secretários de Fazenda, que participaram conosco da revisão, e nos perguntaram, mas Joyce, a gente não mexeu nisso. E aí os próprios servidores ficaram, como os vereadores me ligaram para me perguntar. Então, eu confesso que eu fiquei desconfortável nessa situação, até porque a gente sabe naquilo e na certeza daquilo que nós votamos. Então, eu acho que eu, enquanto presidente na época daquela comissão, eu me sinto no dever de vereador Gelmires ser favorável ao requerimento de Vossa Excelência. E aí eu acredito, sim, tem aqui dúvidas quanto à sua pasta, eu acredito que outras questões podem ser levantadas, como na época em que nós estivemos lá para perguntar a questão da taxa de uso do solo, enfim, outras coisas mais. Então, esse é o meu posicionamento. E eu falava para os fiscais da Fazenda, eu falei assim, olha, podem ficar tranquilos. Não, mas estão dizendo que a gente teve culpa nisso. Olha só, os secretários de Fazenda, eles vieram falar comigo, eles participaram com a gente da revisão. Eu falei assim, não, fiquem tranquilos, até porque essa parte do IPTU, o técnico que nós recebemos aqui foi na última reunião e nós dissemos que, por não termos tempo com os técnicos do IPTU de lançamento, pelo menos não digo técnico, mas os servidores que fazem o lançamento, por nós não termos tido outras reuniões com eles, nós não tínhamos ali nenhum embasamento. E o que eles nos sinalizaram foi isso, olha, nós não temos faixa de planta de valores para condomínios, assim como nós temos áreas na planta de valores que ela não tem a descrição correta. Existia a planta de valores, por exemplo, nos Ossos, em determinada localidade, vocês sabem disso, que está a pousada de um lado, está uma casa popular de um morador do outro lado. E aí essa faixa é a mesma. Assim como também na Rasa, Vila Verde, ela não estava descrita especificamente. Existiam localidades com planta de valores não específicas para elas, mas usando de outras áreas. Isso também tem que ser revisto. Cada um tem que ter a sua especificidade, cada área tem que ter a sua descrição. Então, acredito que esse assunto não vai se esgotar. Por isso, vereador, é que eu, como presidente na época da comissão, votei favorável ao requerimento de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Bom, não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presidência encerra a sessão em nome de Deus. A todos, boa tarde.